quando eu olho de frente para aquilo que me amedronta, quando eu olho de frente para aquilo que me desinstala, quando eu não tenho medo dos meus conflitos. E esse processo humano é naturalmente religioso. Essa felicidade que essa música fala, o que eu preciso para ser feliz? Eu não tenho dúvida de que o primeiro ponto é buscar diariamente a maturidade emocional, psíquica, afetiva, espiritual. Quando eu vivo essa maturidade espiritual, por exemplo, vamos pegar a dimensão espiritual. Se eu sou imaturo, eu vou estabelecer com Deus uma relação sempre pautada por aquilo que eu quero que Ele me faça. Não tem gratuidade. Eu olho para Deus e vejo nele aquele que vai me saciar de todas as minhas vontades, que vai fazer tudo o que eu quero. Isso é imaturidade. A maturidade na fé coloca-nos diante de Deus muito mais como uma relação gratuita do que necessariamente de imposições. A minha oração, por exemplo, eu sou mais livre, eu sou mais maduro à medida em que eu olho para Deus como um amigo que me acompanha, que está ao meu lado, me ajudando a esclarecer o que eu ainda não sei, a conhecer o que eu ainda desconheço. Mas nunca como uma muleta. Não, Deus é meu amigo. A maturidade espiritual me leva a experimentar um Deus amigo. Eu sempre gosto de pegar aquele encontro de Jesus com a samaritana, porque o que Jesus faz com a samaritana? Liberta aquela mulher de uma religiosidade que não lhe favorecia. Por quê? Ela era samaritana, era mulher e estava à margem, justificadamente à margem. O discurso religioso segregava pelo fato de ser samaritana, pelo fato de ser mulher. Jesus coloca dentro dela uma palavra libertadora, que faz com que aquela mulher se reinterpretasse. Porque aí ela se coloca diante de um Deus verdadeiro. E ela pergunta, por que Deus me rejeitaria por ser mulher? Por que Deus me rejeitaria por ser samaritana? E percebe que aquilo que ela escutava dos líderes religiosos que acreditavam nesse direito de Deus rejeitar por ser mulher e por ser samaritana, não fazia sentido. Jesus estava apresentando àquela mulher a um Deus misericordioso, que não faz distinção de pessoas, que não olha a raça, que não olha o sexo para poder amar. Ama pelo simples fato de ser uma criatura à sua imagem e semelhança. Ao semear aquela mulher com palavras libertadoras, Jesus semeou maturidade dentro dela. Permitiu que ela pudesse amadurecer. Sim, porque é interessante, minha gente, às vezes alguns acontecimentos nos amadurecem tanto. Num espaço curto de tempo a gente ganha uma maturidade por causa da própria luta, por causa da própria dificuldade. A maturidade nos torna mais leves, né? Menos complicados. A gente fica com mais acesso ao outro e o outro fica com mais acesso a nós. E a gente também aprende a fechar portas. Sim, porque nem tudo precisa ser acessível. A maturidade nos leva a dizer o que de fato precisa ser dito e a calar naquilo que precisa ser calado. Eu tenho medo quando eu falo muito. Pode ser um resultado da minha imaturidade. Essa semana mesmo eu estava dizendo, né? Há pessoas que discordam, não porque discordam, é porque querem ser vistas. Nós lidamos com pessoas assim o tempo todo. Pessoas verborrágicas, né? Que falam, quando na verdade já estão falando o que não deveriam há muito tempo. Pelo simples fato de não perceberem
os motivos que as levam a falar tanto. Por causa da imaturidade, nós ferimos com o nosso exagero, com o nosso excesso, com a nossa indiscrição. Por causa da nossa imaturidade, as nossas carências. Porque quando eu sou imaturo, as minhas carências prevalecem. Porque se eu não coloquei na doma, ela vai me domar. Ou eu domino as minhas carências, ou elas me dominam. Então, muitas vezes, eu demonstro a minha imaturidade assim, com os meus excessos. Tudo tem que ser de acordo com a minha vontade, tudo tem que ser de acordo conforme o que eu prescrevi. Eu não posso perder, eu não posso ser contrariado. E não é assim. A vida só é viva a partir do momento que nós temos conflitos, que nós compreendemos a dimensão ácida de tudo o que nos rodeia. Sim, eu não posso viver somente do que é alcalino. O ácido está ao meu lado. Ele faz parte da minha vida. E embora ele seja a causa do meu envelhecimento e da minha morte, porque é isso, quanto mais nós vamos ficando ácidos, o organismo é assim. Por isso que a gente precisa tomar uma água com pH mais alto, né? Porque ela é mais alcalina. Quando eu jogo um refrigerante, por exemplo. Pra você ter uma ideia, o refrigerante é tão ácido, que para você diluir a acidez que ele provoca no seu organismo, você precisa de 20 copos de água para um copo de refrigerante. Estava lendo essa semana e vendo um especialista dizer que o refrigerante é o principal causador de câncer. Porque onde cresce o câncer? Nos ambientes ácidos. As células cancerígenas, elas crescem em ambientes ácidos. É a acidificação do organismo que gera o câncer. Então eu posso ficar ácido por um alimento que eu como, por um sentimento que eu nutro. Por 1000 motivos eu posso ficar ácido. E eu convivo, agora já a metáfora, né? Eu posso acidificar o meu organismo com um copo de refrigerante, por exemplo. Eu posso escolher. Como eu posso escolher um copo de água alcalina, que só vai fazer bem a ele. Um pH acima de 7, 7,5, de preferência 8, 9. Que aí ele está de acordo com o pH do seu organismo. O alcalino é a vida. Quanto mais alcalinos nós estivermos, mais saudáveis nós estaremos. A maturidade emocional, espiritual é a mesma coisa. Então eu também lido com realidades ácidas, pessoas ácidas, situações ácidas. Mas eu posso alcalinizá-la. Alcalinizá-las são situações, são pessoas. Ou então coloco um filtro para que isso não venha morar dentro de mim. Opiniões, por exemplo. O imaturo absorve todas as opiniões. O maturo ouve e é capaz de absorver aquela que de fato importa. Isso aqui é contrário ao que eu penso, mas me ajuda a crescer. O imaturo não. O imaturo absorve tudo. A maturidade nos permite um filtro, nos coloca um filtro, e a partir dele nós vamos selecionando o que queremos para nós. Gente, isso serve para tudo. Pessoas, situações, pensamentos, palavras, imagens. O mundo está ao meu redor. Eu tenho 1000 coisas para ver. A minha televisão está lá com 300 canais. O que eu quero ver? O que eu vou permitir que entre? Que venha fazer parte dos meus sentimentos? Que venha fazer parte dos meus pensamentos?
Isso me alcaliniza ou me acidifica? A palavra que hoje eu escolho dormir com ela é uma palavra alcalina ou é uma palavra ácida? O alimento que eu vou escolher comer hoje, antes de dormir, se eu for ainda comer alguma coisa, ele me trará benefícios ou ele me trará malefícios? Essa escolha, minha gente, passa pela nossa maturidade. Por isso que não existe uma pessoa realmente realizada fora do processo da maturação. A maturidade é o veículo que nos conduz à realização humana. E se você quiser chamar a realização humana de felicidade ou felicidade de realização humana, não tem problema. Eu pessoalmente gosto mais da expressão realizado do que feliz. Porque dentro do nosso imaginário, muitas vezes, felicidade não comporta a tristeza, e não é bem assim. Eu posso muito bem ser um homem feliz, tendo problemas na vida. Então, dentro do imaginário popular, feliz é aquele que não tem problema, não é bem assim. Eu posso ser um homem feliz, tendo muitos problemas todos os dias. Porque a felicidade é o conforto existencial. É eu me sentir bem em mim. É eu me sentir bem enfrentando os problemas que eu enfrento, experimentando as alegrias que me alegram. Sim, é eu saber que apesar de estar difícil, eu estou no eixo correto. Eu estou no lugar onde eu identifico que há uma coerência entre o meu ser e as escolhas que me rodeiam, entre as situações que estão ao meu redor. Coerência, uma palavra que também nos ajuda a entender a realização. Para eu estar realizado, eu preciso estar na coerência. Isso é, as situações que estão me envolvendo estão de acordo com aquilo que eu sou, com aquilo que eu espero, com aquilo que eu quero para mim. E isso só é possível no exercício da maturidade. Se eu não sou um homem maduro, é possível que eu passe uma vida inteira na incoerência, sem perceber ou sem articular nada para que isso seja modificado. Nunca perde aquele que opta por amadurecer. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.